O trecho que você está olhando, eu peço que você pôs seus olhos sobre ele mais uma vez. Esse trecho, essa perícope que vai do verso 13 até o verso 22, ela vai ser abordada hoje até o verso 17 e semana que vem, com a graça do Senhor, a partir do 18 até o 22. Estamos hoje diante do sofrimento cristão. O tema central é o sofrimento cristão. Esse trecho que nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de abordar é um trecho bem difícil. Se fôssemos até o verso 22, seria mais difícil ainda. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler a segunda epístola do apóstolo Pedro devem ter verificado no final da epístola que Pedro faz uma menção ao apóstolo Paulo. Ele diz assim, que o apóstolo Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de se compreender e que os incautos deturpam. Eu posso suspeitar que talvez disséssemos o mesmo dessa perícope e, brincando, talvez o próprio apóstolo Paulo dissesse: Pedro nos deixou algumas coisas difíceis de entender aqui. Mas certamente, ao olhar para essas escrituras de frases e de contextos teológicos profundos, a palavra de Deus não é tal coisa como se ela estivesse diante de nós para gerar enigmas ou coisas difíceis que não são jamais entendidas. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus pode nos iluminar essa noite para que possamos entender todas elas, e é assim que nós cremos, de que a palavra de Deus será iluminada pelo Espírito Santo em nossos corações. Ao olhar desta forma, vamos até as Escrituras cheio de temor, reverência, cheio de um respeito profundo de estar diante da palavra de Deus. Cremos que ela é a palavra infalível e inerrante de Deus, e estar diante dela é estar sem nossas guardas pessoais. Sabe o que é isso? É quando nós vamos em defesa de nós mesmos. Eu já estive diante de pregações que estavam me ofendendo tanto que eu me defendi. Eu tentei me desvencilhar, me tornando um pouco mais disperso na audição, e eu também tentei ir no banheiro mais uma ou duas vezes, mas isso não adianta. Isso é perder uma grande chance de ouvir a voz de Deus. Então eu peço que você deixe seu coração bem aberto para tudo que vai ouvir essa noite. Antes de analisarmos o capítulo 3, do verso 13 em diante, eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre o 13, ainda que não repousemos uma exegese sobre ele. O verso 13, dê uma olhada, ele vai falar sobre uma coisa que parece ser comum a todos. A expressão do verso 13 é: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem. Pedro está levantando uma afirmação geral. Como assim? Ele está dizendo algo que parece ser comum a todos nós. Se você fizer as coisas do jeito certo, não fique preocupado, você deve ser bem tratado. Basicamente isso. Pedro está jogando um argumento geral, e esse argumento geral traz para nós uma importante luz inicial, que é o fato de que a experiência humana guarda coisas iguais para todo mundo. Muitas pessoas se casam, sendo cristãos ou não. As pessoas têm filhos, sendo cristãos ou não. Elas trabalham, estudam, viajam, leem, elas adoecem e também morrem, sendo cristãos ou não cristãos. Não é um objeto de discussão. Isso para nós é comum. Compreendemos que cristãos e não cristãos passam por essas coisas. Eu continuo afirmando e avançando, dizendo que cristãos são demitidos por vezes de seus trabalhos, e não cristãos também. De que cristãos são maltratados injustamente, e que por vezes não cristãos também, em situações e experiências de vida, também são maltratados injustamente. Ora, e o que é diferente então? Se a experiência humana, em suas realidades, ela é tanto para cristãos quanto para não cristãos, o que difere então estarmos vivenciando todas as coisas e partindo do pressuposto cristão? Qual a diferença então? Um cristão está vivendo um sofrimento e um não cristão? Qual é a diferença? É aí que Pedro começa a sua argumentação, que é muito boa e que vai alcançar o nosso coração por ser palavra de Deus e por ser muito clara.
ele diz assim, e eu repito o verso 13 e peço que você observe de novo o verso 13 da primeira epístola, no capítulo 3. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Então, Pedro está dizendo, se você fizer tudo certo, não faz sentido pensar que você vai ser maltratado por fazer tudo certo. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. É aí que a regra geral começa a mudar de aspecto. Pedro vai falar o seguinte, mas tem uma coisa, e se vocês sofrem por fazer o bem, e bem aqui não é apenas o bem de obedecer o magistrado, vocês se lembram da epístola, ele fala de alguns grupos, ele fala da esposa zelosa e cuidadosa do marido, ele fala do servo obediente, fala do súdito, né? Porque ele usa a expressão reino, Basileia. Então, olha, ele vai falar o seguinte, se você está obedecendo o governo, se você é uma esposa submissa, se você é um servo doméstico correto, o normal é de que você receba a premiação pela sua atitude correta, mas ainda há aqueles que, como cristãos, fazendo tudo certo, e cristãos não fazem tudo certo por moralismo, cristãos não fazem tudo certo pelo tudo certo, cristãos fazem tudo certo porque eles querem glorificar a Deus em sua justiça, eles querem expressar Deus. Então, quando cristãos fazem tudo certo no trabalho, eles não estão só preocupados de que a empresa vá bem, que eles batam a meta. Cristãos estão preocupados de que Deus seja visto por meio de suas ações corretas. E é aí que Pedro está dizendo, olha, existe algo aqui, se você padecer fazendo o que é justo em nome de Deus, você é bem-aventurado. E aí o argumento começa a mudar, porque aquilo que era o sofrimento de todo mundo, né? Todo mundo sofre, todo mundo é maltratado, muda de figura, e esse maltrato já não é visto mais da mesma forma. Para isso eu peço que você observe, marcando a primeira epístola de Pedro onde está, como eu marquei agora, você vai até o Evangelho de Mateus, porque nós vamos encontrar Pedro citando palavras do próprio Jesus no Sermão do Monte. Então, em Mateus, no capítulo 5, nós temos Pedro citando que o sofrimento cristão, ele está estabelecido em nome de Jesus, em outra premissa. Ele tem outra recompensa e ele espera outras coisas. Mateus capítulo 5 diz assim, no verso 10, 11 e 12, Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha o que está acontecendo aqui. Aquilo que poderia ser apenas mais uma pessoa sofrendo, quando é um cristão que está sofrendo, ele está se identificando, ou melhor, ele está sendo identificado pelo próprio Jesus Cristo com o sofrimento dos profetas, desses mesmos que nós lemos na Bíblia e costumeiramente respeitamos pela sua relação com Deus. Ele está identificando esse sofrimento com a cidadania dos céus, é o que você leu no verso 10. Ele está dizendo que pessoas que sofrem em nome de Jesus, sofrem como cidadãos de outro lugar, dos céus. E mais, olha aí o verso 11, eles são bem-aventurados. A expressão de bem-aventurança quer dizer felizes, ditosos, agradáveis a Deus. Ora, não é mais só puro sofrimento, é um serviço à glória do próprio Deus. O verso 11 diz ainda mais: alegrem-se e exultem. Isso está em ordem imperativa. Olha, quando você perceber que fez tudo certo em nome de Jesus, e você começar a ver perseguições, olha, se alegre, como aqueles homens, os discípulos de Jesus em Atos dos Apóstolos, que achavam uma tarefa muito nobre sofrer por Jesus.
E vai mais dizendo: porque é grande a recompensa nos céus. Existe então uma paga, existe um modo de pensarmos em termos de recompensa, e não, as Escrituras não vão deixar tudo explicado em que termos são essas recompensas finais, o galardão cristão. Cremos que temos no céu além do Senhor? Qual é o bem maior do que o Senhor? Obviamente o Senhor é o nosso bem maior, mas o que nós estamos vendo aqui é de que quando sofremos como cristãos, nos identificamos com os cidadãos do reino, nos identificamos com os profetas, nos identificamos com pessoas que não esperam que a sua recompensa venha desse tempo, venha com a mudança circunstancial, venha com o alívio do sofrimento. É isso que está escrito aqui. Alegrem-se, exultem. E qual é a nossa dificuldade em entender isso? Olha, com a mente basicamente nenhuma. Talvez muitos de nós seriam já capazes de explicar o que acabaram de ouvir. Mas quando nós estamos sofrendo, e sofrendo em nome de Jesus, aspectos que poderiam ser simples de serem dissolvidos intelectualmente, gritam em nossos corações. E Pedro, e é aí que nós voltamos para o apóstolo Pedro. Pedro vai demonstrar com a fala das bem-aventuranças de que essa rejeição violenta nada mais é do que uma evidência clara de que você está vivendo como cristão, de que você está vivendo a vida de Cristo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que significa isso? Significa que os aspectos que concernem a nossa estrutura de como reagir às violências que sofremos devem mudar gritantemente quando entendemos que sofremos em nome de Jesus. O nosso tempo, mais do que todos os outros, rejeita o sofrimento de qualquer forma. Nós somos os que se chamam hedonistas, aqueles que buscam o prazer. Nós buscamos o prazer, nós amamos entretenimento, amamos comidas sempre gostosas, feitas bem rápido, amamos elogios, gostamos de um papinho politicamente correto, onde ninguém discorda de ninguém, está todo mundo certo. Nós temos um tipo de tempo que premia, não aquele que sofre em amor à justiça, em amor ao reino, mas aquele que busca seu próprio benefício. Nós estamos em um tempo antagônico. O Evangelho sempre foi contrário à cultura, mas em termos de cultura de prazer, em termos de cultura de aceitação, de não sofrimento, essa cultura analgésica terapêutica, nós estamos talvez no ápice da raça humana em termos desse tipo de busca. Então, quando você entende que o cristianismo ele está ligado de maneira muito estrutural a sofrer por Jesus, não é sofrer que justifica o cristianismo, mas o cristianismo está radicado, está ligado à ideia de o Filho de Deus numa cruz, o Filho de Deus injustiçado, o Filho de Deus espancado, o Filho de Deus rejeitado. É até estranho, aqui eu fujo até do meu esboço para apelar a esse momento de, puxa vida, você é cristão? É muito difícil imaginar que um cristão rejeita o sofrimento por Cristo, o sofrimento nessa vida, o padecimento em nome do Senhor, porque isso está no cerne de todas essas percepções de expressão doutrinária. A cruz, um símbolo máximo, é uma maneira de tortura lenta. Quando fugimos do sofrimento em nome de Jesus, nós destoamos do Jesus que achamos que cremos. Essa rejeição que o mundo tem em relação ao sofrimento pela justiça, ela sempre existiu, mas encontra seus aspectos mais gritantes hoje. Porém, guarde essa frase: sofrer por Jesus não é só sofrer por Jesus. Sofrer por Jesus é sempre sofrer como Jesus. Sofrer por Jesus é sempre, enquanto eu estou sofrendo, eu estou
respondendo como ele respondeu ao sofrimento. Não é meramente a dor em si, mas a resposta dada aos sofrimentos que os cristãos têm por serem cristãos. Você acredita que esteja sendo injustiçado? Talvez. Você acredita que esteja sendo esmagado pelo nome de Jesus, pelo amor que você tem em Jesus, você esteja sendo esmagado, pressionado em algum aspecto da sua vida? Pois é. Pois se isso está acontecendo, você precisa neste momento examinar se a tua disposição de coração, se o modo como tu está respondendo a isso, se as suas atitudes, sua externalização ao sofrimento são como Cristo, porque não há possibilidade de desconectar isso. Eu estou sofrendo em nome de Jesus e eu não estou sofrendo e respondendo a isso como Jesus. Isso não existe. E agora onde Pedro vai entrar, a partir dos versos seguintes, ele vai elencar 3 demonstrações de como um cristão sofre como cristão verdadeiramente. Eu vou buscar 6. Eu vou buscar 3 afirmações do capítulo 2, junto com 3 afirmações do capítulo 3. E a partir de elencar estas questões, eu vou pedir que você tenha de fato uma atitude de consciência, de peraí, agora eu vou até parar um pouco de pensar na pregação, pastor, me dá licença que eu vou pensar sobre mim. Faça isso. Pedro elenca 6 maneiras com o qual eu percebo que sofro como cristão, que eu sofro por Jesus e logicamente como Jesus. O capítulo 2 traz assim, lá no verso 20, parte B, na mesma epístola: se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. O que está escrito? Isto é agradável a Deus. A primeira maneira de perceber como alguém está sofrendo em nome de Jesus e sofrendo como Jesus é o modo paciente com que experimenta o sofrimento, a injustiça e o insulto. É o modo como espera em Deus, não provoca reações de mudança de circunstância na tentativa de que mude o cenário de sofrimento. Ela tem uma atitude que não é de passividade, muito pelo contrário. Gente, paciência nunca foi passividade. Às vezes a gente confunde pessoas passivas com pessoas que têm paciência. A pessoa passiva, ela não tem atitude nenhuma, é negligente em relação a todas as perspectivas. A pessoa paciente, dentre outros aspectos, ela não reclama. E é isso que Pedro vai dizer aqui. Olha as outras 2 afirmações aqui, do verso 22 e do verso 23. Olha o que diz aqui, verso 22: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Jesus não proferiu coisas erradas com seus lábios quando estava sendo fustigado. Olha o verso 23: pois ele, quando insultado o quê? Não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Sofrer como um cristão é ter paciência e esperar em Deus. Sofrer como um cristão é não revidar. Sofrer como um cristão é não fazer ameaças. E nós fazemos muito disso quando estamos sofrendo. Se isso continuar, eu vou largar isso tudo aqui. Se você continuar falando isso comigo, eu vou te... Ameaçamos. Pedro segue. O capítulo 3, verso 14, na segunda parte do verso 14, diz assim, não tenham medo das ameaças, nem fique angustiado. Pedro está dizendo: sejam pacientes, não revidem, não façam ameaças e não tenham medo. Sabe o que significa não ter medo? No sentido bíblico mais intrínseco, é não agir de tal forma que as circunstâncias que sim nos deixam um pouco impactado ou muito, sejam capazes de nos tomar como Senhor. Ou seja, a circunstância não toma você e ela manda na sua reação. Ela não te paralisa, ela não arranca a sua noite e você deixa de dormir por causa da ameaça, por causa do fustigamento.
quando estamos confiantes de que o Senhor está em tudo aquilo que nós estamos vivendo, o medo é lançado fora, porque nós estamos nas mãos do Senhor. A angústia não encontra lugar em quem espera no senhorio de Cristo. O que significa Cristo ser Senhor? Significa que Ele ordena, coordena, organiza, controla, procura você, cuida de você, é o teu pastor, como o Salmo 23. Como a angústia e o medo se estabelecem? Se o Senhor está lá. Elas passam como brisa e o Senhor sopra seu vento e arranca dali. Se você sofre como cristão, a paciência, o não revide, a não ameaça, o medo, tudo isso precisa sair de lá. Verso 15 do mesmo capítulo. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. É aqui que o medo vai embora mesmo. Jesus é o Senhor da situação. Mas estão acabando comigo, o meu emocional não suporta mais. Então está na hora de você entregar o seu emocional para Jesus. Então está na hora de você se dobrar diante do Senhor e reconhecer sua fraqueza e o senhorio de Cristo, as doces e terras misericórdias e o braço forte do Senhor te sustenta. O verso 15b e o 16 continua: estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Além de todas essas atitudes de não revide, de paciência e de não medo, você ainda tem de estar preparado, porque diante das acusações, diante de toda a violência sofrida, diante de todo o impacto do mal contra a tua vida, a tua língua ainda deve estar preparada. E como diz o texto, preparada de modo manso e cheio de temor, para explicar por que você não revida, para explicar a razão da tua fé, para explicar de que modo, ainda que tudo isso pareça insano, o que está te sustentando. E são tantas as vezes onde nós estamos diante de um tiroteio da vida, e alguém pergunta: por que você ainda suporta este marido que te destrói? Por que você não se separa dessa esposa que não te dá valor? É assim que as pessoas falam, né? Por que você não arranca logo isso da sua vida e está resolvido? E aí você fala: não, então vou explicar. E está sofrendo, foi uma semana difícil. Por que você, diante daqueles insultos, ofensas, deboches, sarcasmo do trabalho, porque você é um crente, você não cai nas demandas pecaminosas e carnais, por que você continua? E aí aquilo intriga, e você já deve talvez ter tido essa experiência. Por que você não revida? Por que está todo mundo sonegando imposto e você não? Está fácil aqui, está todo mundo dando suborno, está mais fácil para você. Você está sendo zombado porque você não cai no esquema. E aí você tem a resposta, a razão pelo qual. E detalhe, você está no meio do sofrimento. Isso é crer no senhorio de Jesus. Você está no meio do sofrimento com respostas. Pedro está escrevendo a pessoas que estão sofrendo. É assim que nós respondemos ao sofrimento em nome de Jesus. Nós não batemos no peito e dizemos: como eu sofro. Nós não ficamos tentando mostrar para as pessoas o nosso sofrimento. Já fez isso? Já tentou mostrar para os outros que você está sofrendo para ver se alguém percebe? Ou só eu que faço essas coisas alguma vez na vida? Você nunca fez isso, não? Eu vou demonstrar todo o meu sofrimento. E aí alguém vai chegar e vai falar: o que está acontecendo? Aí você fala assim: é porque eu amo muito Jesus. Eu amo tanto Jesus que eu estou passando por isso. Mas o que? Aquela pessoa. Aí começa. Incrivelmente, aquilo que era para ser glória para Jesus começa a ser glória para você. Porque no fim das contas, depois no final da história, sabe quem está suportando todo esse sofrimento? Você. A glória para Jesus foi embora, porque a justiça própria gritou mais alto, e a justiça do Evangelho foi abandonada. E atire a primeira pedra.
quem nunca buscou para si mesmo a justiça própria, diante das acusações, insultos, diante da verbalização, da violência que muita gente usa às vezes para tratar cristãos. Ou você vive a justiça própria, ou você vive a justiça do Evangelho. Se você viver a justiça própria, vai buscar auto-justificar-se em meio ao sofrimento. Se você viver a justiça do Evangelho, vai glorificar a Deus e bendizer os que vos perseguem. Vai orar pelos que te insultam, abençoar os que te amaldiçoam, vai ajudar aqueles que te fustigam, vai dar outra face, porque aí o Evangelho se estabelece. Deus nos amou, e aqueles que foram salvos sabem muito bem que foram amados quando ainda éramos pecadores. O Evangelho está estruturado na justiça de Deus em Cristo e não na justiça própria. Quem se defende a si mesmo e se diz ainda cristão em nome de Jesus, estou sofrendo em nome de Jesus, estou sofrendo em nome de Jesus, e diz o seguinte, mas é a pessoa que está me fazendo aquilo, não está sofrendo em nome de Jesus, porque quando Jesus sofreu pelo seu Pai, Ele perdoou os homens. Quando Jesus sofreu em nome de seu Pai, Ele não intentou as acusações que os homens mereciam receber, sim ou não? Merecemos ouvir tudo, e o que o Senhor fez? Pai, perdoa, o quê? Você pode completar, né? Quem são eles? Quem são eles? Somos nós. Se sofrermos como cristãos, se de fato você é cristão, e você sofre como cristão, quando sofre, bendiz ao Deus e Pai, e ora pelos que te perseguem. Não faz sentido falar mal e amaldiçoar, e ainda assim está sofrendo em nome de Jesus. É incoerente, inconsistente, e todos nós já fizemos. Talvez há quem esteja fazendo, talvez há aqueles que fizeram e agora estão falando assim, nossa, e eu ainda bati no peito, e eu ainda falei alto, como estou sofrendo, Jesus. E aí todo mundo, olha, mas como você sofre, né, em nome de Jesus? Nada, você sofre em causa própria. Se sofresse em nome de Jesus, sofria calado, como um cordeiro mudo indo para o matador. Porque é assim que somos entregues todos os dias, não? Como cordeiros mudos diante do matador. E é o que Mateus nos diz. A recompensa, nós lemos, não é aqui. A identificação não vai ser daqui, cidadãos do reino. E a alegria tem que ser aqui. A exultação por estar sofrendo em nome de Jesus, imperativamente é aqui. Glória a Deus, com lágrimas nos olhos. Glória a Deus, porque o Senhor é bom. Ah, mas aquela pessoa, vamos orar por ela. Deixa eu orar por ela. Mas ela, vamos ajudar. Mas está te destruindo, vamos orar. Vamos bendizer. Isso é insano para o mundo, mas é assim que Deus salvou. É assim que Deus salvou pessoas. E é assim que continua salvando. Aqui existe algo importante que eu gostaria de mencionar no verso 15, por favor, onde diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir o logos, a razão da esperança que vocês têm. Explicar a razão é muito importante, sabia? Explicar a razão é muito importante. Existe um cristão muito conhecido na história da igreja, a qual poderíamos falar bastante sobre ele, Justino Mártir. Ele viveu no século II, nasceu no ano 100, morreu no ano 165. Justino Mártir ficou conhecido como o apologista da igreja primitiva, ou da igreja dos pais. O Justino Mártir, ele fez algo muito bom pela igreja do século II. Há, claro, coisas das quais podemos discordar de Justino Mártir, mas ele explicou para as pessoas da época que cristãos não eram canibais,
Porque nós estamos sempre na ceia dizendo o quê? Este é o corpo de Cristo, né? E a gente come. Isso chegava no ouvido das pessoas como se cristãos fossem o quê? Canibais. Cristãos chamam uns aos outros de irmãos, mas depois eles se casam. Então os cristãos eram chamados de incestuosos. E Justino explicou que essas coisas não eram como as pessoas estavam pensando. Ele explicou razões da sua fé, e isso foi muito positivo para muita gente que passou a ser compreendida. Agora olha que coisa interessante. Justino morreu decapitado pelo cristianismo, ou a favor de Cristo, no ano de 165. Peraí, mas ele não explicou a razão da fé? Sim, mas desde quando explicar a razão da fé vai tirar de você o martírio? Desde quando padecer em nome de Jesus exclui explicar a razão? E desde quando explicar a razão vai excluir o martírio? Aqui é para explicar a razão da fé, mas isso não exclui o sofrimento. O Justino Mártir nos mostra de que a dureza do coração humano, por mais que a pessoa diga eu entendi, ela pode depois decapitar você, entendendo tudo. Porque o cristianismo não se estabelece enquanto você entendeu. Aqueles que tiveram oportunidade essa semana, se não tiveram, vão até o YouTube. O pastor Jonas Madureira esteve conversando com o filósofo Luiz Felipe Pondé. E sabe, quando você vê a entrevista, vai dando uma expectativa de que o Pondé, né, o filósofo, vai se converter, porque o Jonas Madureira vai trazendo, né? Vai lá no YouTube, você vai ver, ele vai trazendo as questões de Agostinho, e aí quando você fala assim, agora, e você vai vendo o sorriso, quem viu a entrevista, você vai vendo o sorriso do Luiz Felipe Pondé, mas agora vai. Não foi. Cara, mas o que é? Por que não foi? Não, mas ele era ateu, agora ele não foi, gente. Não foi deixar de ser ateu para ser deísta de qualquer coisa, ou gnóstico. Isso vai para o céu porque virou gnóstico. E assim, Sproul, teólogo, recém-falecido, né, pouco tempo ele morreu. Sproul, ele narra uma situação muito peculiar que um conhecido pastor luterano traz para ele. Ele fala que esse pastor tinha um casal que pastoreava, e ele fala que o marido era muito preguiçoso. Fala até o nome do cara, Charlie. Charlie já morreu, gente. Acho que não é mais falar mal, né, do Charlie. Tem muito tempo que o Charlie já saiu. E sabe o que acontece? A esposa cortava um dobrado para botar o Charlie para trabalhar. Acordava ele todo dia de manhã e levantava ele da cama. Um dia ela não aguentou. Ela começou a furar ele assim de lado, apertar ele. Falou assim, Charlie, levanta, e tentando arrastar ele. Aí, eu estou morto. E ele não estava falando estou morto de cansaço, não. E incrivelmente o que Charlie estava dizendo eu estou morto mesmo. Eu acho que a condição que eu estou, a minha condição física, no sentido amplo, eu estou morto. Então ela achou aquilo tão absurdo quanto o Sproul, que ela chamou um médico da cidade, era uma cidade mais provincial, assim, ela chamou o médico foi lá, né, na boa vontade, isso é um fato, né, um caso real. E aí o médico fez os exames, escutou o coração, o pulso e tal, falou, cara, você está vivo. E aí sabe o que o cara falou? Ele falou assim, não, são seus instrumentos que não estão funcionando. O médico ficou tão indignado que conseguiu tirar ele da cama, mas para levar ele para o necrotério da cidade. E lá no necrotério, ele meteu uma agulha em um dos corpos que tinha chegado há alguns dias, e ele meteu uma agulha e falou assim, olha aqui, Charlie, você viu? Ó, os mortos, ó, não sai sangue, Charlie, tá coagulado já, ó, não sai, aqui, ó. E aí o Charlie, entendi. Aí ele pegou, não dá seu dedo, ele pegou o dedo do Charlie e furou com uma agulha e saiu sangue, óbvio. Viu? Charlie, você está vendo? Está saindo sangue do seu dedo, está vivo. Você entendeu, Charlie? Entendi. Entendi que mortos sangram. Diante de todas as evidências
e de todas as explicações racionais, e aí João Calvino distingue isso de evidência e convicção, o coração humano é tão duro que mesmo que o cristianismo, que pode ser evidentemente de modo razoável ou até bem pleno, racionalmente explicável, ele é algo claramente definível e que você percebe no mundo que quando as pessoas reagem de determinada forma, a Bíblia explica através do o cristianismo explica bem as reações humanas, o cristianismo explica bem os aspectos da humanidade, o cristianismo não falta em nada com explicações naturais, explicações sobre o cosmos, o cristianismo não falha em suas explicações, mas onde estão as coisas? No coração. Você pode sair daqui essa noite com muita clareza sobre tudo que eu estou explicando, a razão pode estar claríssima. Qual é a razão? O cristão sofre. Quando sofrem, não revidam, não apelam para a justiça própria, abençoam e não amaldiçoam. Você entendeu? Acene com a cabeça assim, logicamente você entendeu isso, mas isso não significa que você se converteu, porque é um milagre. É preciso um milagre e não apenas uma explicação clara. O coração do homem não está mudando por explicações claras do cristianismo. O coração humano não se rende, é duro e vai precisar ser arrancado. Já estive, eu acho que você também, diante de pessoas na qual você gastou severos minutos para dizer que ele precisa se congregar, porque obviamente as escrituras apontam de que cristãos devem se congregar, pertencer a uma igreja, se relacionar como irmão. Você já gastou, e aí você chega para a pessoa e fala, você entendeu? A pessoa diz o quê? Entendi. Então vamos nesse domingo? Nesse domingo não dá. Você fica tentando, mas é o coração. O Evangelho quer alcançar o seu coração, ainda que seja plenamente racional. O Evangelho quer entrar na sua mente, mas quer arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E aqui eu vou concluindo com algumas considerações. A suma e aí para ver a suma da coisa, eu gostaria que você abrisse o capítulo 4 dessa epístola. Lê o verso 16 e depois eu vou ler o verso 16. Você dá uma olhada no verso 16 do capítulo 4 e depois eu vou ler o verso 16 também. Ele vai servir como uma suma. Em suma, o que foi dito essa noite? Em suma, o que foi dito? Agora leia comigo em voz alta. Capítulo 4, verso de número 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. A suma é essa: sofrer como cristão sempre vai ser sofrer em nome de Jesus. E sofrer em nome de Jesus sempre vai ser sofrer como Jesus. Eu leio algo aqui que fiz como considerações finais. O cristianismo se fundamenta na extrema bondade de Deus em glorificar a si mesmo, oferecendo o seu único Filho, para nele aplicar a justiça que nós, pelos nossos pecados, merecíamos. Os sofrimentos de Jesus foram aplicados pelo Pai. Preste atenção. Os sofrimentos de Jesus foram aplicados pelo Pai por meio dos homens. Ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quem aplicou, ou seja, quem ordenou os sofrimentos a Jesus foi seu Deus e Pai. E embora os homens tenham sido os instrumentos responsáveis, plenamente conscientes de sua própria maldade, os sofrimentos de Jesus estavam nas mãos de seu Pai. Aí eu te pergunto, e os seus sofrimentos?
Se você vive uma vida para Jesus, buscando a vontade de Deus, como você sofre? Quem está de fato nos fazendo sofrer? O que eu quero dizer é que eu não estou anulando a responsabilidade daqueles que nos ofendem, de modo algum, ok? Mas eu estou dizendo que quem sofre como um cristão sofre nas mãos do Pai, e é por isso que não revida, é por isso que não aplica justiça própria, que entende que não está nas mãos do ofensor, está nas mãos de quem? Deus. Jesus se entregou por nós aos sofrimentos aplicados pelo Pai. Nós nos entregamos como Jesus e sofremos segundo aquilo que o Pai acredita que devamos ou não sofrer. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Verso 17 do capítulo 3, pode olhar. É vontade de quem se sofre? Quando se sofre, é vontade de quem? De quem? De Deus. Então por que você se lança contra os que te fazem sofrer? Como se de fato pudesse segurar ou conter tal sofrimento? Você está glorificando a Deus. Diz, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Por último, sofremos como Jesus quando sofremos sem reclamar, sem se achar injustiçado. Afinal, nós estamos vivendo pela justiça do Evangelho. O que merecemos era o inferno. Se sofrer, sofre como um cristão, mas se alegrando no padecimento, com lágrimas, glorificando a Deus. Sofrimentos, injustiças e insultos em nome de Jesus só são em nome de Jesus se as reações forem comparáveis às de Jesus. E saiba que você vai estar entrando na longa lista dos mártires cristãos. Você vai estar na longa lista daqueles que sofreram pelo amor de Cristo, em que muitos e muitos estão no gozo do Pai, muitos já estão na glória com o Senhor. Esse tempo passa muito brevemente. Nossas buscas por prazer, aceitação, justiça própria vão dar em absolutamente nada. O que vai acontecer é que não vamos glorificar a Deus com a chance que temos. Jesus recebeu o sofrimento de Deus e glorificou a Deus, não atribuindo falta aos homens, mas glória a Deus e perdão aos homens. E quando nós, na qualidade de cristãos, entendemos isso, nos arrependemos pelo modo como temos reagido ao sofrimento. Por isso eu li com vocês o capítulo 4, verso 16. Se sofre, sofre como cristão. Que o Evangelho de Jesus possa ter feito morada no seu coração essa noite. Ore comigo.